Estados Unidos. A maior potência econômica do mundo sofre atualmente um grande fluxo migratório no sul de seu país. Esses imigrantes são principalmente mexicanos e cubanos, no qual saem de seus países devido à fome, miséria ou até mesmo guerras, fazendo com que façam uma jornada muito arriscada com o objetivo de conseguirem uma vida melhor. Durante essa caminhada longa e cansativa, correm o risco de serem levados por traficantes e serem vendidos para trabalharem como escravos por outros. Além disso, pode ocorrer também um declínio significativo na taxa de natalidade desses povos. Porém, ao chegarem na fronteira, poucos conseguem chegar aos Estados Unidos e os que não conseguem são levados de volta para suas terras para esperar uma nova oportunidade para tentarem de novo. Como você vê, a relação dos Estados Unidos com a imigração dos cubanos, mexicanos e até mesmo brasileiros que migram bastante para os Estados Unidos. Essa questão de imigração é extremamente delicada, né? Em especial nos Estados Unidos, porque todo mundo tem esse sonho dourado de mudar para os Estados Unidos, de fazer vida nos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos todos os anos recebem milhares de imigrantes. E controlar essa entrada desenfreada pode ser caótico, né? Por isso que é preciso tentar colocar uma certa ordem, porque se não colocar ordem, aí cada um, acontece como aqui no Brasil, cada um quer botar uma barraquinha aqui, aí pedinte, pessoa na rua pedindo esmola, acha que pode se encostar em qualquer lugar, e não é assim. Lá nos Estados Unidos as regras são feitas para serem seguidas. Aqui no Brasil é meio bagunçado. Então, por conta disso, eu acho que os imigrantes não são bem recebidos, porque causa sempre aquela pseudo ideia de que está indo para lá para criar baderna, para tirar um pouco da ordem. Eu acho que essa que é a questão por isso eles não são muito bem recebidos. Você acha que normalmente os brasileiros, cubanos, mexicanos fazem que tipo de trabalho quando vão para lá? Eles ocupam as melhores vagas de emprego ou trabalham como domésticos, garçons ou trabalhos que americanos não querem fazer? Bom, com raras exceções, alguns já saem daqui com uma pseudo vaga de emprego, porque tem diploma, falam o idioma corretamente, mas dificilmente acontece dessa maneira. A maioria das vezes as pessoas vão com esse sonho de construir alguma coisa, de que vão ganhar mais. E aí tem que se sujeitar a ser babá, faxineiro, balconista, passadeira, são esses subempregos mesmo. Só que a carga horária é muito puxada. Normalmente eles trabalham muito mais que 12, 13 horas, não tem descanso. E as regras trabalhistas não são como aqui no Brasil. Aí cria-se essa ilusão de que está ganhando muito dinheiro, mas eles têm que economizar tudo que ganham, porque na maioria das vezes tem que mandar dinheiro para alguém e para juntar mesmo dinheiro. Aí eles normalmente ficam doentes porque trabalham muito, se alimentam mal, porque querem juntar o máximo de dinheiro possível. Mas a maioria das vezes é para fazer trabalho que os americanos não querem fazer. Quais as principais causas para a imigração, na sua opinião? Busca de oportunidades de trabalho. Você imigra porque você quer novas oportunidades, novas chances, né? Questões religiosas também. Um país que tem liberdade de expressão, liberdade de crença e uma série de outros fatores que levam à imigração. Segunda pergunta. Quais as consequências econômicas da imigração? Desvalorização da mão de obra, né? Vai desvalorizar a mão de obra local. Vai ter uma falta de oportunidade para pessoas daquela localidade em vista daquelas pessoas experientes de outras nações que chegam até lá. Abarcar aqueles que deveriam ter oportunidade na sua localidade. Sabemos que os Estados Unidos sofrem constantemente com ataques terroristas. O senhor acha que os Estados Unidos devem receber pessoas de origem muçulmana ou africana, por exemplo? Bem, eu acho que essa
a questão a gente deve pensar sobre, enfocando vários aspectos. Primeiro, a questão de políticas imigratórias. E essas políticas imigratórias, né, de todos os países, elas levam em considerações, na minha opinião, basicamente fatores econômicos. Então, quando o seu país está num período de desenvolvimento, onde existem vagas de emprego, é normal que as políticas imigratórias elas sejam mais liberais e acolham pessoas vindas de outras nações. Isso também tem a ver um pouco com o próprio conjunto político. Nos Estados Unidos a gente consegue ver muito bem isso por conta dessa divisão entre republicanos e democratas, onde os republicanos são mais conservadores, já os democratas eles atendem ou buscam atender os direitos de minorias. Então, quando existe uma preponderância de republicanos, é natural que haja maiores barreiras para receber imigrantes, e não, eu diria só africanos e muçulmanos, mas imigrantes de um modo geral. E quando você tem um governo democrata, é normal que hajam barreiras menos rígidas, né? Então, isso são dois fatores que eu acho que determinam um tipo de política para imigrantes de um modo geral. Eu acho que no que tange a muçulmanos e africanos, outra coisa que é, na minha opinião, muito interessante, os Estados Unidos eles gostam de mentes brilhantes, independentemente da sua nacionalidade. Então, um muçulmano ou um africano que seja destaque dentro de sua área de conhecimento, ele vai ter sempre portas abertas para os Estados Unidos, porque eles levam novos conhecimentos, desenvolvem novas tecnologias. Então, esse é outro fator que deve ser levado em consideração. Agora, no que tange efetivamente a questão terrorista, né, eu acho que isso está muito mais influenciado pela própria política econômica externa, né, dos Estados Unidos. Eu diria que os Estados Unidos nos últimos 30 anos, né, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, ele começou a ter uma... porque a dicotomia, né, que existia antes da queda do Muro de Berlim, no período da Guerra Fria, né, que dividia basicamente o mundo ali entre Estados Unidos, né, e russos, e nessa disputa, quando acaba a Guerra Fria, e o ponto mais importante talvez seja a queda do Muro de Berlim, houve uma preponderância muito grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a intervir de forma muito contundente em várias nações, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na invasão do Iraque. Então, isso talvez tenha sido o que mais rebelou os povos muçulmanos em relação ao enfrentamento, digamos assim. Então, algumas políticas americanas de intervencionismo fora do seu país, né, em outras nações, que talvez tenha tornado os Estados Unidos foco, né, desses agentes terroristas, né, principalmente muçulmanos. E o senhor acha a que ponto esses povos podem influenciar negativamente a cultura? Os Estados Unidos têm uma cultura muito marcante, né? Então, na verdade, eles ditam a própria cultura mundial. O que eu acho que de repente pode vir a influenciar dependendo da forma que essas populações cresçam dentro do território norte-americano, né? Existem invasões que são invasões silenciosas. Então, em alguns países, por exemplo, da Europa, você já tem muçulmanos que vão para cidades pequenas. E nessas cidades pequenas, basicamente, os americanos, né, os povos mais desenvolvidos, você tem baixas taxas de natalidade. Já nos países subdesenvolvidos, na verdade, não subdesenvolvidos, mas países em desenvolvimento, em países, né, como que formam BRICS, por exemplo, as taxas de natalidade são maiores. E nos países ainda efetivamente subdesenvolvidos, as taxas de natalidade ainda são muito maiores. Então, o que eu acho que é curioso nessa situação é que esses povos africanos, né, e muçulmanos, quando eles vêm para outras nações, eles mantêm uma taxa de natalidade muito alta. E eu acho que isso, ao longo do tempo, é que pode influenciar, não é, na formação de uma nova cultura ou eu diria que
no firmamento de uma cultura, não é, desses povos. Né? Não sei se eu consegui entender, mas é mais ou menos o seguinte: imagina que você venha para um país, uma localidade pequena, onde os americanos têm um filho, e você tem um casal de africanos, ou tem um casal muçulmano onde tem 5 filhos. Então isso ao longo do tempo vai aumentar a população, né, de descendentes desses povos, né? E isso, na minha opinião, é que pode, a longo prazo, fazer uma mudança na cultura norte-americana. E mesmo com esses ataques constantes, os Estados Unidos tem que abrir mais as portas dele para receber imigrantes? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, os Estados Unidos é um país de imigrantes. Você não pode dizer hoje que há um problema de imigração e ignorar que a história dos Estados Unidos é uma história de imigração. Tirando os índios de diferentes culturas indígenas que já existiam lá, todos os outros foram uma sucessão de povos que migraram para lá. Ingleses, franceses, espanhóis, até portugueses, alemães, irlandeses. Então, por que apenas a restrição com relação aos imigrantes mais recentes, dos mexicanos, ou porto-riquenhos, ou cubanos, ou brasileiros, ou outros povos latino-americanos? Então, esse é um problema. E hoje também tem uma outra questão importante, que é esse preconceito com relação aos povos árabes, especialmente a cultura islâmica. Então, não necessariamente os diferentes povos árabes, ou mesmo aqueles que são da religião do Islã, têm nenhuma relação com o terrorismo. A imensa maioria não tem nenhuma relação com o terrorismo e são pessoas decentes e tal, que deveriam ser recebidas livremente em qualquer país, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. A entrada dos imigrantes influencia na política e na economia do país? No caso da economia norte-americana, influencia talvez um pouco na questão da política, porque isso leva um certo tempo até uma geração se consolidar e ter uma transformação de imigrante ilegal, de uma condição de ilegal, até ter acesso à cidadania, que é aí onde vai ter um certo impacto político. E isso, o americano é um sistema muito seletivo, ou seja, não há uma ampla liberdade partidária ou de expressões políticas. Ele acaba sendo um grande funil, em que há uma convergência de partidos, de ideias, e acabam sendo muito parecidos na prática. Mas, do ponto de vista econômico, sim, porque esses imigrantes estão ocupando postos de trabalho que, em geral, os habitantes, a população local já não se interessa tanto mais, e eles são necessários para poder ocupar esses empregos de maior periculosidade, ou de baixa qualificação, ou de baixa renda. E é um fenômeno que, como eu tinha dito antes, que acontece tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como em países como o Brasil também. Então, eles têm um impacto positivo, ou seja, receber imigrantes é um bom sinal para a economia do país. Concluímos nesse trabalho que o país sim deve abrir as portas para os imigrantes, mas só se tiverem condições de abrigar eles e dar um trabalho digno para eles sustentarem cada um das suas famílias.